Está no ar mais um episódio do podcast e também do vídeo do Panorama Tricolor. Hoje a gente está falando logo após a vitória do Fluminense sobre o Botafogo, a dupla vitória do Fluminense sobre o Botafogo. Ambos os jogos 1-0, né? O Fluminense venceu os dois jogos agora no Engenhão, é o Torneio da Solidariedade, o troféu Didi Gerson. Quem vencer na melhor de 4 partidas, porque são 2 amistosos, neste sábado e no próximo, e depois os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, quem levar a melhor no final fica em definitivo com o troféu Didi Gerson. Hoje vamos aqui com a escalação. Paulo Roberto Andel, beleza? Os tricolores já, Moretti, Sussikand. Estamos aí, ganhar o Botafogo é normal, foi bem legal. Eu assisti o jogo menos, né? Porque eu tava cansado, trabalhei pacas. O jogo tava aquela coisa meio mais ou menos, assisti um pedaço da preliminar e me chamou a atenção o seguinte, né? Quanto tempo que a gente não vê um clássico que tenha preliminar com os times, né? Tudo por conta do maravilhoso futebol brasileiro. Adora esconder os jogadores que os torcedores não conhecem. Essa é a razão verdadeira. E depois do final, bacana, né? O gol do Fluminense na preliminar, bem legal, e o gol do jogo maravilhoso. O Botafogo tinha acabado de perder um pênalti, o Fluminense faz um golaço com o Michel Araújo, finalmente dando ar da sua graça. Léo Moretti. Grande Léo, beleza? Beleza. Saudações tricolores. Dia repleto de jogos do Flu. O que me agradou bastante foi o jogo da molecada do Sub-23, né? Gostei mais do toque de bola. Parece que o Marcão aprendeu, né? A equipe que não joga junto, né? Só treina. Um jogo bem até agradável, com algumas surpresas no Sub-23. Agora, no time profissional, aquele marasmo, né? Infelizmente, daquela lentidão, daquelas substituições que ninguém entende e jogadores no banco que ninguém entende menos ainda. Complicado. Vamos falar disso aí hoje. Raul, chegando de viagem neste momento. Fominha o Raul, rapaz. Viagem da vitória. Vem correndo para não perder o programa. É isso aí, saudações tricolores. O horário hoje ajudou para dar tempo de fazer a rodada dupla aqui da viagem e de participar aí com os amigos. Não via preliminar, né, por conta dessa ausência, né, eu estava na estrada. Ouvia comentários positivos aí, além agora do Léo, de outros colegas também, antes. E o jogo de fundo, que eu consegui ver a maior parte, estou um pouco na linha do Léo também. Acho que meio devagar, depois do nosso gol até a gente movimentou um pouco mais ali. Mas o que me preocupa muito, olhando para frente, aí é a dificuldade que o Fluminense está tendo de criar a jogada, né? Até o gol hoje, uma conclusão bem bonita do uruguaio. Preferi que ele tivesse acertado uma dessa aí na semana passada, mas tudo bem. Agora, a jogada foram 2 toques da defesa do Botafogo, né? Que criaram a jogada para ele. Então, bate e rebate. Acho que essa questão da criação de jogada para a gente é uma questão crítica aí para frente. O Fluminense jogou com Muriel, Calegari, depois Yuri, Digão, Nino, Egídio, Hudson, Dodge, Iago, depois Ganso, Nenê, depois Michel Araújo, Marcos Paulo, depois Miguel, Evanilson, depois Caio Paulista entrou. O gol foi de Michel Araújo aos 28 minutos do segundo tempo. Esse jogo foi bem aquele, né? Quem não faz, leva, né? O Botafogo teve 3 grandes chances de marcar. Uma bela jogada do Bruno Nazário, deu um chapéu no Egídio no primeiro tempo, mandou no travessão. Depois uma outra jogada que eu acho que também foi do Bruno Nazário, mas o Calegari salvou sensacional, correu, acreditou até o final o suficiente. 1/10 de segundo depois a bola tinha entrado. Ele chegou à conta certa, tirou. E a chance de colocar para dentro, né? Porque ele chegou no limite. Impressionante aquela bola que ele fez muito ali. Bem. Foi sensacional. E o pênalti foi cometido pelo Hudson, né? Foi o Hudson que cometeu o pênalti.
Foi... O pênalti foi até um pênalti ali. Achei que ele foi primeiro na bola ali, não tem um pouco de dúvida. Mas ele foi Quem muito marcou o pênalti foi imprudente na bola. o Bandeirinha que marcou o pênalti. O juiz mesmo não tinha marcado. O Bandeirinha que sinalizou. Mas se fosse eu marcaria aquele pênalti, porque o Hudson foi muito imprudente, cara. Deu um carrinho por trás no cara, velho. Acho que... Se ele pegar a bola, ele vai pegar o cara, com certeza, mas e pegou cheio, né? Meus amigos, achei um se pênalti a coisa muito... não mudar, o Fluminense vai fazer muitos pênaltis com carrinho por trás, porque vai chegar sempre atrasado. Né? É uma questão, como o Moretti falou aí no começo, né? Não é, uma coisa decorre da outra. As substituições são extraterrestres, e é que elas são em função de calação, que em várias situações não funciona. Né? Então, não adianta fugir muito disso. Eu acho que o Fluminense no estadual é uma coisa, é claro que o Fluminense começa depois dos outros, depois do rival, enfim, essa coisa toda pesou na final. Agora, se Campeonato Brasileiro houver, né? Porque eu até agora tenho dúvidas disso, mas estão dizendo que vai ter de qualquer jeito, se houver, e não for paralisado, o Fluminense vai ter muita idade para manter essa escalação média que ele manteve durante o estadual, porque o ritmo é o time de outros estados, embora também tenham parado por conta da Covid, eles têm muito mais pegada, muito mais disposição. Eu não quero ser chato, não quero ser mala, mas não tem como jogar com 6, 7 jogadores de 33 anos, ponto. Em alguns casos de escalação do Fluminense, tem 3 que não podem, 3 ou 4 que nunca vão poder jogar juntos. Então, se nada for feito, um desses problemas crônicos é na lateral esquerda com o Egídio. Então, se nada na espinha do time, quando o Raul fala sobre a questão da construção da jogada, eu vou um pouquinho mais além disso. É na criação e na distribuição do time. Porque se isso não for mudado, a gente vai toda hora em contragolpe veloz e na velocidade a gente não tem como encarar. A gente perdeu o campeonato por falta de velocidade. Ou essas jogadas vão se repetir se a gente não, né? Se o Odair Helma não mexer no time. E teve esse detalhe, o Paulo e Raul, a questão que o Raul também tinha levantado, não só a questão da proteção à defesa, mas também a armação, porque tá muito, o Iago tá com uma responsabilidade que ele não tem condições de exercer, que é a criação. Ele não é jogador de criação. Ele não consegue, ele é jogador de pega a bola, toca aqui do lado. Aí fica o Hudson atrás, o Dodge também, que é um cara que carrega mais piano, e o Iago com a responsabilidade de fazer uma transição. Ele não tem capacidade para isso, ele não tem qualidade de passe, ele corre muito, mas assim, é muita transpiração e nenhuma inspiração. Falta um cara ali, o Raul levantou logo no começo essa questão. O Fluminense não consegue criar jogadas, porque aí fica Hudson, Dodge, lá mais na frente, Neném, Marcos Paulo, Evanilson mais na frente, e falta uma ligação entre esses caras daqui, da última linha de defesa para última linha de ataque. Não tem quem faça. O Iago não dá conta de fazer esse papel. Sabe o que aconteceu muitas vezes no estadual? Justamente esse problema crônico de ligação, o Fluminense fez ligação direta. E a gente sabe, a gente está careca de saber, eu pelo menos estou, né? Não vocês, mas eu estou. Careca de saber que ligação direta, cada 10 bolas que você lançar, 9 vão ser interceptadas. Então você joga por 1 em 10. Você rifa a bola, você tem mais dificuldade, você, né, fica sendo sobrecarregado. É basicamente isso. A gente volta um pouco para sempre, né? Infelizmente, para a formação do elenco também, porque se a gente for olhar com calma, o time falta um armador, né? De fato, talvez até entre esses 3 jogadores de meio, né? O Iago, o Hudson e o Dodge, que até estão dentro das respectivas capacidades técnicas, né? Estão jogando bem, eu acho, nesses últimos jogos. Mas, assim, a gente pensa, bom, vamos variar esse time. A gente não tem banco, né? A gente está aqui toda semana reclamando das substituições, e eu concordo com a reclamação, mas o difícil é vislumbrar com o elenco que a gente tem qual seria a alternativa, porque
O cara de criação que a gente tem no elenco, já falamos aqui 1000 vezes sobre o Ganso, é um cara que não dá para contar. Esses que estão agora são os caras mais um pouco mais de vontade do que de criação. Quando eles saem, é aquelas coisas. Se não está tão bom com eles, pior sem eles. Então, assim, é muito difícil imaginar o Campeonato Brasileiro sem reforçar esse meio-campo, sem reforçar as laterais, ao mesmo tempo que a gente sabe que o clube não vai reforçar mais o elenco para esse ano. Vai perder, inclusive. Então a gente fica um pouco fadado aí a ficar nesse limbo de... Assim, a gente tem um time na conta do chá, e falamos isso aqui semana passada, na conta do chá com boa vontade, né? Porque nem propriamente na conta do chá a gente tem um time que mostrou muita vontade, é um time capaz de, aparentemente, pelo menos no nível do Campeonato Carioca, mas pegando os jogos com o Flamengo, um time capaz de amarrar um pouco ali o meio-campo, do ponto de vista defensivo. Claro que a gente tem que ver quando pegar uma sequência de adversários, né, mais qualificados, mas vai jogar por uma bola durante 38 rodadas, cara. E assim, a gente toma gols, né? A gente tomou o gol do Flamengo nas 3 partidas. Hoje não tomou do Botafogo, porque, enfim, o cara isolou um pênalti e o Calegari tirou aquela bola sensacional que a gente... Uma pegou no travessão. Então, assim, a gente não tem aquela... Assim, a gente tem uma defesa e um meio de campo defensivo que combate, mas que não é a prova de bala, né? Então, assim, a gente toma gol. E a gente tem uma dificuldade enorme de fazer. Então, a conta não fecha, né? Então, essa que é a grande preocupação aí pro Brasileirão. A conta não fecha, time, eu acho que a palavra é essa. Raul, esse time, Raul, assim, eu não escalaria o Nenê nesse time, quanto mais jogando de ponta. A gente sacrifica muito o Marcos Paulo jogando de ponta. Viu hoje o Marcos Paulo marcando lateral o jogo inteiro, o moleque cansa. A gente perde muito o poder ofensivo do Marcos Paulo, que é o que levou ele para a Europa, que levou ele para a seleção de Portugal, é o que a gente acostumou a ver na base. O moleque jogando ali perto da área. Estou tendo que ver o Marcos Paulo perdendo a sua melhor característica para ficar marcando lateral para Nenê ficar lá na frente errando tudo. O Nenê não acerta nem batida de escanteio. Hoje o Miguel bateu 2 escanteios. Os 2 quase foram gols. Muito bem batidos. O Nenê fica ali naquele marasmo na ponta de campo. Ele tem matado os contra-ataques, que já não são muitos e não são muito velozes. Então, para mim, eu não escalaria já o Nenê por aí. Para mim, eu recuaria um pouco o Marcos Paulo e colocaria o Pacheco. Hoje o Pacheco estava machucado, ok. Mas na sequência do Campeonato Brasileiro, não está dando para ver um meio de campo com Iago tendo que fazer a função de um camisa 10 e marcar, e o Nenê paradão lá na frente, lá trotando, de vez em quando dá um carrinho, engana a trouxa, e perder as melhores características do Marcos Paulo ao longo da partida. No final do jogo, né? No meio do jogo, o Marcos Paulo cansou, ele me tira o Marcos Paulo e bota o Miguel na ponta e deixa o Nenê. Mas o xinguei foi muito aqui em casa. Eu acho que o Odaí, ele deposita... o Odaí não, né? O Fluminense. Eu vou chamar assim o Fluminense, porque o Ganso veio antes do Odair, né? O Odair, quando chegou, o Ganso já estava lá, né? Sim, o Ganso veio no início do ano passado. Isso, eu acho que o Michel Araújo também, mas enfim. Os 2 caras que teriam essa função de criação, de armação, seria ou o Ganso ou o Michel Araújo, mas nenhum dos 2 está rendendo, né? Hoje o Michel Araújo marcou o gol. Vai que, de repente, pega confiança, mas eu acho ele muito, muito tímido para um cara fazer essa ligação. O Marcos Paulo ele jogava um pouco mais recuado. Ele não jogava de ponta na base. Ele jogava um pouco mais recuado. Ele duplava com o João Pedro, mas ele era um pouco mais recuado, um pouco mais meio atacante. Então, você jogando num 4-4-2, colocando o Marcos Paulo um pouco mais recuado e colocando o Pacheco ou alguém de mais velocidade no ataque junto com o Evanilson, eu acho que dá mais velocidade no time, dá mais mobilidade e os contra-ataques não vão ficar sendo travados. O Nenê sempre tem que dar um corte para trás para jogar, para inverter jogo, tudo. Então, não sei, cara. Eu acho que o Nenê para mim, não é titular. Acho que isso vai piorar, pessoal.
E quando o camisa 9, Fred, voltar, aí é que o Marcos Paulo nunca vai jogar pelo meio e nem o Evanilson. Entendeu? Acho que isso vai piorar. Certamente será o titular. Se tiver resolvido seus problemas oculares. Né? Imagina um ataque com Fred e Nenê. Meu Deus. A questão é complicado porque se ele tentar deixar para compor, né, para não ter que tirar o Evanilson, deixar Fred e Evanilson, para mim, né, tem gente que gosta. Eu não gosto de jogar com 2 camisas 9 na mesma formação. Então acaba que o Evanilson fica meio perdido em campo, perde ali um pouco da função. E tirar o Evanilson, para mim, também seria uma decisão errada, porque é o cara que está correndo mais, que está, enfim, comparecendo mais. Enfim, é o cara do futuro, né? O Fred, apesar de toda a história, ele sempre repete aqui, é o cara do passado. Então, se ele realmente insistir com a titularidade do Fred, vai ser muito complicado para o Fluminense. E aí, realmente, Fred e Nenê, a gente perde muito poder de combate, né? E poder enfim, de força física mesmo dentro de campo. Né? O Nenê, Fred, Nenê, o Hudson. Fred, Nenê, o Hudson. Vai lá, Paulo. Não, só completei o Léo. Fred, Hudson, Nenê, Egídio. Vai complicar, né? O Matheus Ferraz também, né? Vai ser cruel, né? Matheus Ferraz também não é novinho. Pois o Nenê eu ainda tenho assim, um pouco de dúvida se o condicionamento físico dele pode melhorar, né? Claro que a gente sabe da idade, mas assim, ele estava muito bem antes da parada, né? Antes da quarentena. Então, não sei até que ponto ele não voltou inteiro fisicamente. Ele é um cara, tecnicamente, eu acho que é um dos melhores que a gente tem ali do meio para frente, não tem muita dúvida. E é um cara brigador, né? Então, não sei se ele está mal posicionado em campo, se ele fisicamente não voltou ainda, né? Será que mais centralizado, Raul? Será que o Nenê, em vez de jogando na ponta, um pouco mais centralizado para criar essa jogada e não sobrecarregar o Iago? Então, talvez. Acho que são enfim, as tentativas que enfim, o Odair tem que fazer. Ele aparentemente parece demonstrar que na cabeça dele ele achou um time aqui nas finais contra o Flamengo e, enfim, pela escalação, pelo menos que a gente viu hoje, ele está seguindo nessa linha. Mas é o que a gente estava falando, eu acho perigoso seguir nessa linha porque uma coisa é enfrentar, com todo o respeito histórico aí, ao Botafogo. O time do Botafogo é muito fraco. Eu, aliás, não entendo como é que o Cícero é banco daquele time, talvez esteja muito mal fisicamente também. Então, assim, o único parâmetro que a gente teve assim, mais competitivo foi o Flamengo, que, enfim, a gente, dentro daquela proposta de jogo, de amarrar mais o jogo, jogar por uma bola, a gente foi bem nas 2 primeiras partidas, dentro dessa proposta. E até, surpreendentemente, muito bem, até buscando o do jogo no segundo tempo do segundo jogo. Já no terceiro jogo, enfim, a gente não performou bem. E assim, no Brasileirão, cara, provavelmente a gente vai ter rodada quarta domingo, pelo calendário. E esses caras, primeiro, não vão aguentar, e segundo, não dá para jogar por uma bola 38 rodadas. É diferente de, às vezes, um mata-mata, né? Deixa eu perguntar um negócio para vocês. O tempo mínimo entre as partidas não vai ser reduzido para caber na temporada? Será que termina esse ano? O tempo mínimo é 66 horas. Não é isso? Não sei, Paulo. Não sei. Porque eu acho que eu mexer nisso para poder caber até fevereiro do ano que vem. Pode ser. Eu ouvi. Porque normalmente nos outros anos o brasileiro ele tem umas fases em que ele, no início do campeonato e no final, que ele joga só de domingo e domingo. Né? Esse ano provavelmente vai ser quarta e domingo direto, a não ser nas isso que você falou. Isso que você falou acontecia por quê? Porque eram liberadas as datas para atender a TV nas outras competições. Só que agora é um bololô total, porque tudo parou.
Então tudo vai ter que ser corrido e jogado ao mesmo tempo. É capaz de inventarem aí sei lá, um terça, sexta, segunda, umas coisas malucas assim. Eu não vi a tabela em termos de data. Não sei. Já começamos com o Grêmio lá, né? A tabela nas primeiras rodadas é uma tabelinha ingrata, viu? Eu tô com medo disso. A gente passar um mês aí treinando com o Odair, aí vem Copa do Brasil, que a gente não performou bem lá, né, contra o Figueirense, e 3, 4 jogos, 4, 5 jogos muito duros no Brasileiro. A gente ter perdido um mês aí e ficar sem treinador logo no início do Brasileiro. O Odair é uma aposta que é de muito risco, né? Assim, não era meu treinador preferido para vir. Acho que eu assim, vi algumas coisas boas dele nesse semestre aí. A primeira foi que o time, sempre ressaltando que o nível do Campeonato Carioca é muito baixo, mas a equipe estava jogando bem, né? Dentro do nível fraco da competição, estava jogando bem antes do Covid e enfim, era o time que mais pontuava, estava ajeitadinho. Acho que ele teve a coragem, né? Porque ele, de certa maneira precisa de uma certa coragem, diria, para barrar o Ganso rapidamente. Ele rapidamente tirou o Ganso do time titular, que era é uma análise até relativamente óbvia esportivamente falando, mas que a gente sabe que muito treinador tenta compor ali, né? E, enfim, criou um esquema específico ali para tentar combater um pouco o Flamengo. Então, acho que teve alguns acertos, mas realmente ele é um cara que joga um time mais amarrado, mais retrancado, faz as substituições muito parecidas, né? Vendo que mesmo sem surtir efeito. Então, eu concordo contigo, Léo, que a gente tem esse perigo, cara. Tem esse perigo de começar, se o negócio começar mal, a gente, enfim, começar com aquela história de mudar técnico no meio do campeonato, e aí se não acerta o segundo também, começa a entrar na coisa mental ali. Então, até porque, a gente já viu esse filme, né? Várias vezes. Até porque também o Odair é só a ponta do iceberg no meio desse mar de péssimas contratações que vem nessa diretoria de futebol, que vem desde a época da Flussócio em 2018. O Angione está aí, chegou em junho de 2018 e acumula mais de 40 contratações e renovações pífias, né? O que deu certo aí não chega a 20% no total de contratações. Então a gente fica aí, a gente bate em treinador, mas a gente tem que ver também quem está trazendo essas porcarias para a gente não ter. Quem renova com jogador ruim, o jogador ruim ele está. Chegou uma proposta dele do Fluminense, amigo, o problema não é o jogador, o problema é quem viu, quem fez um scout, quem viu coisa boa num jogador um atacante que não faz gol, um lateral que não apoia. Esse que tem que ser cobrado, né? Um jogador ruim vai ser vaiado, mas a gente tem que começar a perceber, e eu sei que a galera aqui, os amigos aqui do Panorama